Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, numa quarta-feira de cinzas, que sinaliza o fim do carnaval. No entanto, existem algumas cinzas muito incômodas que perdurarão durante todo o mês de fevereiro e meses seguintes, mas isso apenas para algumas pessoas que fizeram muito mal ao nosso país, ao povo brasileiro, enganando também uma parcela muito considerável da sociedade brasileira. Aqui no nosso espaço e outros tantos, as questões morais, elas nunca são trazidas ao debate, porque são questões que dizem respeito, em regra, a questões íntimas, à vida privada de alguns personagens. Mas quando esses personagens fazem desses comportamentos bandeiras políticas para enganarem eleitores, enganarem a sociedade e, através disso, conseguir o poder para alterar a realidade de todos nós, aí a gente tem que entrar em campo, a gente tem que colocar algumas situações, sim, em debate, algumas luzes. E o papel da imprensa é exatamente esse, a imprensa corporativa, que, em relação ao fato que eu vou trazer hoje ao debate, ainda não entrou em campo, mas isso vai ser inevitável, porque algumas situações estão saltando aos olhos. Bom, vou conversar com vocês sobre que questões são essas, questões muito delicadas e para algumas pessoas muito constrangedoras, e também das últimas situações que estão acontecendo aqui no nosso país que dizem respeito à vida concreta, na vida política aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje começando aqui com esse assunto aqui, que diz respeito a algo que tem sido uma característica do bolsonarismo, A manchete diz aqui: bolsonaristas apagam vídeos após operação da Polícia Federal. Isso já aconteceu outras vezes. Essa gente publica tanta mentira, eles cometem tantos crimes e vão deixando os rastros para trás. Mas aí quando eles veem a polícia chegando, o Ministério Público chegando, a Procuradoria da República, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, aí eles querem apagar as provas, Mas os rastros vão ficando para trás. Na linha fina temos o seguinte subtítulo aqui: canais alinhados ao ex-presidente no YouTube tiraram do ar 1.500 conteúdos nos 2 dias seguintes às buscas e apreensões, estratégia já observada em outros momentos sensíveis ao ex-titular do Planalto e aliados. O material inclui ataques ao STF. Um dos campeões, gente, dessa turma toda é o Gustavo Gaia, Ele apagou 200 vídeos, vai falando crime, vai fazendo crime, melhor dizendo, vai cometendo uma série de irregularidades, de mentiras, e aí, enfim, mas a fila está chegando para ele também, Ele já está com a senha na mão, daqui a pouco ele vai ter que prestar contas de tudo que ele tem feito. Bom, na vida real temos essa situação aqui. Nos bastidores, Bolsonaro exige solidariedade pública de aliados. Gente, a direita, de um modo geral, todo mundo já consegue enxergar que o Bolsonaro vai para a cadeia. Então, todo mundo agora está analisando como é que lida com essa questão, sobretudo aqueles que querem ter uma sobrevida política. Como é que se lida com uma situação como essa, Então, o Bolsonaro está pedindo para que todo mundo se solidarize com ele, mas isso pode ter um ônus político muito grande, porque quem quer se solidarizar com alguém que vai para a cadeia? Alguém que terá fatos expostos que ainda não são conhecidos, porque tem muitas investigações que ainda não foram colocadas publicamente. Mas isso tudo vai eclodir, gente, não tem como segurar, não. Então, é quase uma cerimônia, como eu disse para vocês, do último adeus que eles estão querendo fazer na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. Não vai adiantar absolutamente nada. Existem algumas pessoas na direita que têm uma crença, uma certa ingenuidade, uma burrice política, de acreditarem que uma multidão nas ruas fará com que os ministros do Supremo Tribunal Federal pensem 2 vezes numa sentença condenatória de alguém que cometeu tantos crimes contra o povo brasileiro. Lê do engano, isso pode até criar um efeito contrário. Isso pode até acelerar alguns procedimentos para que mais pessoas cheguem até as cadeias de uma forma mais rápida do que a vã filosofia poderia imaginar. Que a matéria na Carta Capital também dando o mesmo destaque: canais bolsonaristas deletam mais de 1.500 vídeos do YouTube após a operação da Polícia Federal. Daí a gente entra num assunto, gente,
que é muito delicado. Normalmente, como eu disse para vocês aqui, não seria debate, né, de um canal que fala de política. Mas a questão, ela revela algumas hipocrisias e algumas ferramentas que são utilizadas para enganar o povo brasileiro de uma maneira geral. Uma dessas bandeiras que são utilizadas pelo bolsonarismo é a proteção da família. Eles dizem o tempo todo que nós, do campo progressista, os humanistas, as pessoas de esquerda, nós queremos destruir as famílias e eles ficam tentando preservar as famílias. Mas isso é no discurso, porque quando a gente coloca uma lupa, situações muito complicadas vêm à tona. E aí foi muito comentada uma entrevista que o jornalista Bruno Torturra deu para o Fórum, que está circulando aí em vários canais, né? Onde ele dá uma opinião aqui baseada em algumas evidências sobre esse discurso moralista do bolsonarismo, né? Mostrando aqui, segundo ele está dizendo, que a figura do inelegível teve uma filha fora do casamento. Isso aí não seria, como eu digo para vocês, né, uma coisa para ser trazida ao debate. Mas só para a gente ver como é que essa questão moral ela contaminou tanto, vejam o que essa gente está fazendo agora com o padre Júlio Lancelotti, baseados em situações absolutamente criminosas, falsas, vigaristas querendo fazer extorsão contra o padre Júlio Lancelotti. Eles não têm o menor pudor, eles se agarram em falcatruas, se agarram em perícias de gente incompetente para fazer esse tipo de ataque, e para eles vale tudo, né? Então, nada como a gente fazer um contraponto também, até para que essas pessoas percebam como a questão moral tem que ser tratada do ponto de vista, ou no ponto de vista político, de uma forma séria, de uma forma consequente, quando ela tem algum impacto nas nossas vidas, e não de uma forma vulgar, uma forma de fazer futrica, né? Então, isso posto aqui, eu vou compartilhar com vocês esse trecho aqui da entrevista do Bruno Torturra. Vamos lá. Eu tenho certeza. É do Jair, gente. A filha não é do Carluxo. Tá cada vez mais óbvio isso. Sempre esteve óbvio. Mas com o passar dos meses, a gente vai vendo que o Carluxo não apareceu com essa criança. Ela não aparece, essa criança. Ela não existe na família Bolsonaro, que é uma família. O Carluxo também não tem namorada. Não é que ele teve um caso paralelo, puta, essa filha não convém muito, eu tô aqui com a minha esposa, apareceu essa filha nos Estados Unidos. Não. Ele assumiu essa filha 2 dias antes do parto, assim, do jeito mais discreto possível, sendo que criança nascendo na família Bolsonaro é um ativo de eleições gigante. Seria uma oportunidade para você fazer a família inteira, vai lá, visita a neta, faz um postal, mostra a comissão de família. Bom, são as visões que o Bruno Torturra levantou, né? Mas assim, baseado em algumas circunstâncias, né, que ele identificou. Mas, investigando aqui, eu quero trazer mais alguns elementos sobre essa questão. Sobre as defesas morais de Bolsonaro, né, é bom lembrar que ele já teve um problema muito sério em reconhecer uma paternidade, que foi a paternidade do seu filho 04, Jair Renan. Nesse livro aqui, O Negócio do Jair, a Juliana Dalpiva, me desculpe, né? Ela fala muito desse assunto aqui, mas na entrevista que ela deu, dá para ter um resuminho aqui dessa história. Vamos lá. O que mais te impressionou ao acompanhar a história proibida do clã Bolsonaro? Vou te falar. O Jair Renan, a certidão de nascimento dele, quando ele nasceu, diz pai desconhecido. O Bolsonaro não registrou o próprio filho, porque ele quis fazer um exame de DNA para garantir que o filho era filho. E de todos, o Jair Renan, inclusive, é fisicamente o mais parecido com ele. Como mulher, assim, também, não tenho como deixar de refletir sobre as mais de 5 milhões de crianças no Brasil. Então, a Juliana Dalpiva, ela fala aqui que o Jair Renan só ganhou o nome do Bolsonaro quando ele tinha 9 anos, né? Esse menino ficou com a certidão de nascimento com um pai desconhecido durante esse tempo todo, né? E vocês imaginem o tipo de sequela, né, que isso pode gerar para uma criança. Daí a gente vai montando alguns quebra-cabeças. Bolsonaro chega aos Estados Unidos, onde participa da Cúpula das Américas, reunião com Biden nessa quinta-feira. Eu estou salientando porque o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos no dia 8, 9 e 10 de junho de 2022, né, alguns meses antes das eleições. Qual é a relevância disso? É que no mês de maio, para ser exato, no dia 3 de maio de 2022, foi nomeada para funcionar lá no BID a senhora Marta Sellier, que foi para lá em maio.
E aí, quando chega em junho, o Bolsonaro chega lá com a dona Michele. O Carlos Bolsonaro, o pai, né, que está sendo apresentado, ele não esteve nos Estados Unidos no mês de maio nem junho. Como é que a gente sabe isso? É só ver aqui as sessões na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde ele estava votando, né? Ainda que estivesse votando remotamente, fato é que quando a gente entra aqui na folha de presença do mês de maio, o Carlos Bolsonaro tem 0 faltas. E no mês de junho, também 0 faltas também. Então ele teve presença em todas as sessões. Então ele não esteve nos Estados Unidos no mês de maio e nem no mês de junho, que foi os meses, né, o período onde a gravidez da senhora Marta Sellier aconteceu. Então, se ele não estava lá, como é que essa senhora ficou grávida dele? Ele fez algum tipo de remessa de material genético para essa criança? Então, as suspeitas de que a figura do inelegível tem uma participação nessa história é muito grande, até porque ele, com relação ao filho do Eduardo Bolsonaro, ele apareceu, fez foto lá, enfim, mas com relação ao filho do Carluxo, né, vamos dizer assim, ele não deu as caras. Ele sequer, estando nos Estados Unidos, foi visitar a sua neta, que tinha nascido, a neta cuja mãe é essa aqui. Você não encontra foto da senhora Marta com o Carluxo, mas a gente encontra várias fotos dela com o senhor Jair, né? Várias fotos, inclusive aqui uma no avião presidencial, ela com o Tarcísio. Ela deixou o cargo mais à frente, quando o Lula ganhou as eleições, e o Tarcísio arrumou emprego para ela nos Estados Unidos, mantendo ela bem distante aqui do nosso país. São situações, no mínimo, desconfortáveis, né? Quando a gente lembra também que essa situação pode ter criado uma cisânia no casal, isso resultou em alguns comportamentos que a gente pode ver ainda nos dias de hoje, né? Bolsonaro e Michele enfrentam crise e devem viajar separados na posse. O Bolsonaro fugiu com as joias, vocês se lembram, no avião presidencial no final do ano, e a Michele não foi. Ela foi muitos meses depois, quando o Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos. Isso denota algumas situações, no mínimo, problemáticas, né, em relação a essa questão. Por que o Tarcísio arrumou um emprego para essa senhora lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, né, para ficar mais perto do clã Bolsonaro, ficar mais perto de Carlos Bolsonaro? Enfim, são situações aí que essa gente do bolsonarismo poderia ajudar, né, a dissipar qualquer tipo de suspeição em relação à vida moral do inelegível. Se aquilo que ele sempre disse para fora, a defesa da família, a família em primeiro lugar, se isso tudo está valendo ainda, ou simplesmente se essa criança é uma criança rejeitada, uma criança que, enfim, não deve ser incorporada à família Bolsonaro, se o Carlos Bolsonaro é um pai de família mesmo, né? Porque ontem, dia 13, e vejam só, ainda tem essa ironia do destino, né? A menina nasceu num dia 13, né? Para deixar a situação ainda mais emblemática para o clã Bolsonaro. O Carluxo não foi visitar a filha com 1 ano. O avô, né, também não fez nenhum tipo de menção. Então, gente, é um discurso que a direita deveria vir à tona, né, vir debater essa história também. E se o jornalista, o Bruno Torturra, está levantando alguma questão que não seja verdadeira, que possa ser considerada injuriosa, caberia ao clã Bolsonaro mover uma ação contra ele. Mas movendo uma ação contra ele, isso pode fazer com que ele tenha o direito também de comprovar as coisas que ele está levantando e trazer mais alguns dados, né? Então, gente, são situações aí, de fato não são muito legais, né, muito agradáveis a gente falar isso, mas no debate que a gente enfrenta no nosso país é necessário que a gente saliente, né, que o discurso dessa gente é uma coisa e a prática nem sempre está se coadunando, né, com o discurso, né? Eu deixo aí para a interpretação de vocês, mande seus comentários para cá, digam o que vocês acham dessa história toda e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau!